Olá, eu sou a Lucil e eu tô de volta depois de alguns meses que eu tô sem postar nada, sem praticamente entrar, por motivos de a belíssima faculdade, que praticamente não sobra tempo para nada, ainda mais agora que os estágios obrigatórios começaram, além das outras mil surtos que eu tenho por semestre. Mas vida que segue. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Kindle Paperwhite, que foi lançado em 2019, que é do tempo que eu tenho o Kindle, porque eu não troquei e nem pretendo trocar tão cedo. Então, vou falar dele porque é o que eu tenho experiência, que eu já uso há vários anos e que eu tenho. Então, é só sobre ele que eu vou falar. Então, basicamente, o que é um Kindle? Ele é um leitor digital. Tu lê livros por ele. Basicamente, bem resumidamente. Então, basicamente, eu comprei um Kindle justamente porque eu não tenho como comprar livro direto. Então, acaba assim. Eu compro uma vez na vida e outra na morte, não é sempre. Então, o Kindle meio que facilitou a minha vida quanto a isso. Então, obviamente, assim como qualquer coisa, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, é o que eu pretendo falar aqui hoje. Então, a principal vantagem que eu vejo é o espaço dele, porque tu ocupa menos espaço para carregar, que ele cabe em qualquer lugar. Diferente de um trambolho, como eu tenho alguns trambolhos aqui de Stephen King, que são os meus favoritos, mas digamos assim que não são muito legais de se andar por aí com eles, justamente por causa do enorme peso que é, que são livros muito grossos. E dá para carregar um livro assim grosso aqui no Kindle. Então é uma vantagem, uma das principais vantagens que se tem. Assim como tem a vantagem de se poder controlar o tamanho da letra, a fonte, essas coisas, coisa que não tem no livro físico, que é muitas vezes as pessoas acham que a fonte é muito pequenininha para ler. Então é uma das principais vantagens. Assim como tem a função de dicionário, que tu clica em cima da palavra e aparece as definições. Às vezes vem umas definições meio que não explica nada, sim, mas faz parte. Mas no geral é uma boa função. Além de também se poder ler livros em outros idiomas. Por exemplo, eu já li livro em inglês, espanhol, alemão, etc. Que também vai traduzir. Se tu não entender uma palavra, vai poder traduzir automaticamente para algum dicionário daquele idioma. Eu sei que para inglês tem, para os outros eu acho que também tem, mas tem que olhar bem direitinho. Assim como cabe muitos livros dentro do Kindle. Por exemplo, hoje eu tenho quase 4.000 e-books, que a maioria eu pego gratuito, que acabam postando em fios no Twitter, que muita gente acaba disponibilizando. Aí eu acabo, como eu sou compulsiva, eu acabo baixando tudo. Então, é ótimo por isso, porque cabe muita coisa. Além de que, para mim, pelo menos, ler no Kindle é como ler um livro físico, mas com diversos bônus. Porque, é, querendo ou não, ele vai ser muito mais prático. Além da própria bateria durar bastante tempo. A do meu Kindle, agora mesmo estando há uns 4, 5 anos com o mesmo Kindle, a bateria ainda dura praticamente o mês inteiro. Então, só tem alguns contras, porque assim, se tu ocupar a internet no Kindle, Wi-Fi que seja, a bateria vai com Deus rapidinho, então não é indicado. Então, eu costumo baixar os livros, tipo, uma vez, naquele período que tá perto de eu precisar carregar o Kindle, que dura para durar a bateria mais tempo. Então, para mim dura tanto esse tempo. Também tem que olhar o brilho da tela, o tamanho da fonte e outras coisas que também vão interferir no tempo de duração da bateria do Kindle. Tanto que, pelo que eu andei vendo, não é indicado usar o Kindle por mais de 5 horas seguidas por dia.
Então, se a pessoa usar bem mais, praticamente usar o dia inteiro, a bateria também vai ir com Deus e vai acabar viciando. Então, tem muito também, do mesmo modo que tem vantagens, também vai ter desvantagens, assim como é com qualquer coisa. Assim como também muita gente acha que o Kindle vai servir para tu usar para estudar, para faculdade, por exemplo. Mas eu não recomendo. Porque o Kindle, ele não é feito para isso, ele é feito para tu ler por lazer, praticamente. Então, para a faculdade, eu indico tu pegar o livro ou o livro físico na biblioteca da faculdade, ou entrar no Pergamon da faculdade, que aí vai ter muitos e-books, vai ter e-books também. E tu também vai conseguir controlar o tamanho e tal das fontes, pelo menos é assim que funciona na minha faculdade. Então, ali no Pergamon vai ser melhor do que no Kindle, se o teu foco for estudar. Porque o Kindle, ele é mais feito para você, para ser por lazer e não para falar, para falar não, para estudar, que não é o foco dele. O foco do Kindle sempre foi ser por lazer, para você ler por lazer. Então, esse não é um foco. Assim como eu acho que eu também já acabei falando dele não se dá muito bem com o Wi-Fi ligado e tal, porque a bateria vai com Deus. Então, acaba dificultando um pouquinho nessa parte. Mas, no geral, eu tenho uma boa. Eu nunca tive uma experiência ruim com o Kindle. Só no início é muito mais difícil de se adaptar. Mas você acaba se adaptando em dias, talvez semanas, depende muito da pessoa. Sim, tem casos de pessoas que não vão se adaptar, mas aí são casos e casos, que não vai ser 100% para cada um. Porque o Kindle, ele veio com essa proposta dele ser um leitor digital. Então, a leitura nele é muito diferente de você ler em um celular ou em PDF, por exemplo, de que eu já li muitas vezes no celular e era horrível. Com o Kindle, não. Com o Kindle, para mim, como eu acho que eu já acabei falando, é como ler um livro físico, mas com diversas vantagens, com diversos bônus. Outra parte ruim do Kindle, eu acho que é a parte dele não ter as imagens coloridas e tal, que acaba dificultando um pouquinho quando tu vai pegar um livro que, por exemplo, tem alguma imagem colorida e tal. Ou até quando você vai ler alguma história em quadrinhos, que aí vai dificultar um pouquinho. Mas no resto, a minha experiência eu não tenho muito o que me queixar, porque nunca tive uma experiência ruim com ele. Porque para mim ele cumpriu tudo que ele prometeu, tanto que eu ocupo ele até hoje, que eu ainda não larguei ele nem pretendo, porque no ônibus para a faculdade, que é o tempo que eu costumo ler quando tem aula, porque é o único tempo que sobra nesse período, eu acabo lendo no Kindle, porque é muito ruim você ler livro físico no ônibus com ele balançando e tal. E também por causa da luminosidade, que no Kindle ele tem iluminação embutida, então dá para ler assim mesmo quando não tiver praticamente nenhuma luminosidade, porque ele tem iluminação embutida. Então, o meu Kindle, ele já é um pouquinho mais velho comparado a outros, mas ele é ótimo. Ele ainda não me deu nenhum problema. Então, eu, assim, eu recomendaria, mas assim, vai depender muito de pessoa para pessoa, porque tem experiências e experiências. Então, o que é basta é respeitar os outros e tal. Então, eu acho que é isso. Até o próximo vídeo e tchau!